série em defesa do Evangelho. Hoje é o segundo sermão. Nós vimos esse mesmo texto na semana passada, de 1 Pedro, só que o foco foi dos versos 13 até o 15, mas o texto ainda tem muito mais a nos ensinar, e por isso nós vamos adiante até o verso 18 nesta manhã. Nós vimos que a fé que temos, o Evangelho, a fé cristã, o cristianismo, é um jeito de ver o mundo que é ímpar, não tem outro igual. Também é uma fé, uma cosmovisão firme, sólida, bem amarrada, é uma fé que não é cega. Deus nos deu um evangelho que podemos afirmar com toda certeza para os de fora, que é a verdade absoluta, e não há outra verdade senão o evangelho e Cristo Jesus. Nós entendemos isso e vimos que não precisamos temer os de fora, os ateus, cientistas, seja quem for que zombam da nossa fé, que desafiam a nossa fé. Afinal de contas, a batalha não começou hoje, ela já começou faz muito tempo. E desde então, Deus vem mantendo a sua igreja firme, mantendo a sua palavra para sempre. As filosofias, nós vimos que vêm e vão. Uma hora o homem pensa de um jeito, outra hora o homem pensa de outro jeito, mas a palavra de Deus, ela permanece. O cristianismo, falam há muito tempo que vai acabar, mas cada vez mais as pessoas têm encontrado salvação em Jesus Cristo. E nós vimos que nossa obrigação é defender a fé, pois é isso que diz o verso 15. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Ele diz, estais sempre preparados, prontos, ou seja, não há momento que o crente não deva estar pronto. Para quê? Para responder, a palavra aqui é apologia, né? Então defesa, para responder a todo o que vos pedir a razão, o motivo da esperança que há em vós. Vimos aqui que esperança também está intimamente ligado com fé na carta de Pedro. Portanto, o que Pedro está dizendo no verso 15 é que eu e você temos responsabilidade de defender a nossa fé, de saber explicar o porquê cremos no que cremos, seja qualquer coisa que nos perguntarem. E vimos que, muitas vezes, João 3,16 não vai ser suficiente para podermos explicar o Evangelho para o mundo. Muitas vezes, vamos precisar ter uma noção ainda maior da palavra de Deus. E nós vamos prosseguir e vamos ver como fazer isso. Afinal de contas, eu trouxe na semana passada essa analogia, como se nós fôssemos esse exército, e nós realmente somos o exército do Deus vivo, e o nosso general realmente é Cristo. Mas como esse exército deve se portar ao defender a fé? Uma pergunta que eu gostaria que pensássemos é, quando nós vimos que o tema seria defesa do Evangelho, vimos que iríamos aprender a defender a nossa fé diante de vários questionamentos, o que passou na nossa mente? Agora eu vou participar desse culto, porque eu preciso mostrar para todos e esfregar na cara de todo mundo como o cristianismo é a verdade. Porque tem um professor na minha faculdade que fala cada bobeira e eu quero confrontá-lo e mostrar para ele e colocar ele no lugar dele. Não, porque minha família discorda de muitos pontos da Bíblia e do cristianismo. Eu preciso mostrar para todos e debater com todo mundo para mostrar que a fé cristã é a verdade. Será que isso passou em nossos corações? Será que quando nós defendemos a fé, quando nós vemos pessoas zombando da nossa fé ou questionando, essa é a vontade que sentimos? Quero ir lá e mostrar para ele ou para ela que ele está errado. E quando eu conseguir mostrar que ele ou ela está errado, eu venci e vou embora com o papel cumprido. Portanto, o tema da nossa mensagem de hoje, pode passar mais um, é batalhando contra o inimigo certo. Quando defendemos a fé, precisamos entender quem é o nosso verdadeiro inimigo. Senão, vamos ter uma confusão daquilo que é o nosso papel e aquilo que nós devemos fazer e como devemos agir.
E para isso eu trouxe aqui um filme de novo. Um filme que o Renato é muito fã, pelo menos o meme é só disso que ele faz, né, desse filme. Pode passar mais um, que é o Rambo. Tá ali, o Rambo Apologeta. Eu nunca vi o filme, tá? Então me perdoem, mas eu conheço, né, da cultura popular, todos nós conhecemos o Rambo, sabemos como ele é. Ele é quase um exército de um homem só, né? Quem aqui já viu o filme do Rambo aqui, só para eu ter uma noção? Ixi, eu tô de fora. Só eu que não vi o Rambo ainda. Também não vi Rocky Balboa, outro filme do Sylvester Stallone. Então esse e Rocky Balboa eu ainda não vi, né? Que são os dois filmes geralmente que a gente lembra quando pensamos em Sylvester Stallone, né? O famoso astro de Hollywood. E por que eu trouxe ele? Porque muitas vezes nós parecemos ele quando defendemos a nossa fé. Estamos aqui e cada domingo nós já colocamos nossa faixa vermelha, né? Pegamos o barro, colocamos aqui de um lado, colocamos de um outro, nos munimos de várias armas e agora vamos lá fora. Vamos mostrar para todos eles que eles estão errados e mostrar como nós estamos certos e defender a fé como o Rambo faria, né? Com toda a agressividade do mundo, com todo o ódio do mundo, com as mais variadas armas, e de um jeito que o inimigo vai ser derrotado completamente. Mas a pessoa que pensa assim, muitas vezes vê que o inimigo são as pessoas lá fora. E não é por aí. Então, a defesa da fé faz parte da vocação cristã. Não devemos temer o mundo hostil, devemos estar sempre preparados para responder à razão da nossa esperança. Só que nós devemos entender como fazer isso, e entender quem é o inimigo correto. Geralmente, o problema é que escolhemos o inimigo errado. E quem são os inimigos que escolhemos de forma errada? As pessoas lá fora. Os ateus são nossos inimigos. Os espíritas são nossos inimigos. Quem você imaginar que tem uma fé diferente da nossa é nosso inimigo e devemos humilhá-los e mostrar como que eles estão errados. Isso faz com que a gente lute do jeito errado. E nós esquecemos o propósito de toda essa batalha. Nós somos sim um exército, mas não um exército enviado para destruir, matar ou acabar com as pessoas lá fora. Temos um propósito maior e mais belo que esse. Então, é isso que nós vamos entender hoje, identificar quem é o nosso verdadeiro inimigo, quem não é nosso inimigo, para que a gente não pareça o Rambo aqui com a Bíblia, com a faixa amarrada, gritando, tentando vencer mais um debate, porque isso é o que conta, afinal de contas. Então, quem é o inimigo errado? Pode passar mais um. Este é o primeiro ponto, o inimigo errado. Vamos ler o verso 16. Diz assim, ó. Então ele fala sobre defender a fé, a nossa responsabilidade, mas ele começa o verso 16 com um mas, né? É um contraste. Mas, então, ó, defenda a fé, faça isso, é sua responsabilidade, você tem que estar pronto a todo momento, a todo instante, mas fazer isso com o quê? Mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. Então, olha só, Pedro não diz, defenda a fé, vá com tudo e acabe com todas as pessoas que questionam o Evangelho. Ele diz, defenda a fé, faça isso, esteja pronto, mas faça isso com mansidão. Muitos cristãos acreditam que a defender a fé, as pessoas são o inimigo, quando na verdade elas são o campo da missão. As coisas são diferentes. Quando tratamos pessoas como inimigas, o que acontece? Geralmente, o apologeta, que trata as pessoas lá fora como suas inimigas, usam de agressividade. Já viram algum crente tentando defender a fé? Às vezes ele estava super certo. Usou os textos bíblicos melhor do que qualquer teólogo e pastor. Mas em cada uma de suas palavras, em cada texto usado, a agressividade, a arrogância e o orgulho eram vistas em cada frase. Será que você já viu alguém assim? Será que eu e você já nos portamos assim? E olha, não precisa de muito para você achar crentes agindo dessa forma. Basta entrar nas redes sociais
e achar uma primeira página de algum debate. Veja a linguagem que usa, vejam as ofensas. Às vezes, nem são debates contra hereges, mas são debates simplesmente com irmãos que pensam diferente, e a gente já se degladia entre si. Imagina contra aquele que não crê no Evangelho. Então, não é difícil encontrar pessoas que defendem a fé dessa forma, mas ao invés de aproximar as pessoas, só afastam. Ao invés de glorificar o Senhor, só estão desonrando. Usam orgulho em vez de mansidão. Acabam até fazendo ataques pessoais. Ao invés de atacar os argumentos, atacam a pessoa em si. Ah, também você crê nisso porque você é burro, porque você é ignorante, você nunca estudou, você não sabe nem abrir um livro. Então, olha só, está defendendo a fé, atacando a pessoa. Está defendendo a fé, ofendendo os outros. E nos tornamos, então, esses rambos espirituais, né? Esses rambos apologetas, que saem por aí com toda a agressividade do mundo, dizendo que estão defendendo a fé. Pedro exige algumas coisas de nós quando nós vamos defender a fé. Além de você ter que ter o conhecimento, estar preparado, saber que sua fé tem um lado racional, onde você consegue explicar, consegue mostrar para as pessoas, estudar, vir aqui nas EBDs que estamos tendo. Hoje mesmo vamos discutir outro questionamento. Além de você ter que se aprofundar, você tem que vir no espírito correto. E qual é o espírito correto que Pedro diz? Ele fala, mas fazer isso com mansidão e temor. Quando eu e você defendermos a fé, quando eu e você estivermos diante de uma situação em que precisamos aproveitar a oportunidade para explicar o Evangelho para pessoas que zombam, questionam e fazem chacota da nossa fé, precisamos fazer isso com mansidão. Nós não podemos tentar dominar o incrédulo. Nós não podemos forçar ele com agressividade a crer no que cremos. Nós não somos ditadores, onde obrigamos as pessoas a crerem porque nós cremos nisso também. Nós trabalhamos com o convencimento, nós trabalhamos com o diálogo, nós trabalhamos com uma conversa mansa, desejando amar a pessoa para que ela creia. Para isso, mansidão, calma, é necessária. Então, quando alguém zombar da sua fé, seja na sua família, seja o professor da faculdade, seja o seu colega de sala, e você quer explicar o Evangelho para ele ou para ela, faça isso com paciência, com mansidão, sem querer atacar a pessoa, mas com a vontade de explicar aquilo que é a verdade em Cristo Jesus. Será que é assim que nós agimos? Será que é assim que explicamos a fé para aquele familiar descrente? Será que é assim que explicamos a fé diante, de novo, do professor da universidade que quer te diminuir diante da sala? Sua vontade é acabar com o professor para que toda a sala veja, sem mansidão nenhuma? Bom, talvez você esteja falando as coisas mais corretas, os argumentos melhores possíveis, mas fazendo da forma totalmente errada. Ele diz também para que tenhamos boa consciência. Então, ele fala aqui, mas fazer isso com mansidão, temor, pois estamos fazendo algo para glorificar a Deus, e boa consciência. A boa consciência aqui é uma boa conduta. Isso significa que, além de você ter que fazer isso com mansidão, eu e você precisamos ter uma boa conduta, para que aqueles que nos caluniam tenham vergonha de nos caluniar. Para aqueles que falam mal de nossa fé, se sintam envergonhados por causa do nosso bom procedimento. É isso que 1 Pedro 3,16 fala. Ou seja, defender a fé não exige só mansidão, mas exige que eu e você tenhamos um testemunho correto. Imagina comigo, de novo no cenário da universidade. Você está lá, tentando defender a sua fé diante do professor, diante do seu colega, diante de quem for que seja, quem quer que seja,
mais você copia as respostas quando faz a prova, mais você só fala palavrão dentro da sala de aula, mais você é reconhecido por aquele que ama uma fofoca, você é reconhecido por uma pessoa agressiva, não paciente, que não ama, mas quer defender a fé. Ora, que tipo de atratividade os outros vão ter ao ver alguém como eu e você defendendo a fé, mas agindo totalmente o contrário da fé? É por isso que muitas pessoas não querem saber de igreja, por causa de crentes que anunciam o Evangelho, ao mesmo tempo que com o seu procedimento envergonham o Evangelho. Então, para defender a fé, sim, você precisa estudar, você precisa se aprofundar na palavra, você precisa saber responder a cada questionamento, procurar entender, crescer no seu conhecimento, mas faça isso com mansidão, faça isso com um bom procedimento, para que quando as pessoas olhem para nós defendendo a fé, encontrem pessoas amorosas, pessoas que defendem a fé e vivem a fé. Porque, do contrário, ninguém vai querer o Jesus que você e eu pregamos. Ninguém vai querer sentar aqui para poder ouvir a palavra de Deus. Quem vai querer ouvir alguém que prega uma coisa e faz outra totalmente o contrário? Então, este é um pensamento que devemos ter. Eu e você estamos defendendo a fé? Estamos. Estamos usando os argumentos corretos? Estamos. Mas estamos fazendo isso com mansidão? Estamos fazendo isso com boa consciência? As pessoas conseguem olhar para você e para mim e ver, ele vive aquilo que ele prega? Tudo isso, se conseguirmos fazer isso, vamos, primeiramente, há uma grande probabilidade de você cessar a calúnia, ou seja, se há alguém que zomba, se há alguém que te desrespeita, alguém que menospreza a sua fé, ou calunia sobre você porque você é crente, agindo assim, muito provavelmente, ele vai começar a se sentir envergonhado e vai parar. E depois, ele, muito mais provavelmente, vai refletir sobre o Evangelho. Ele vai começar a pensar, peraí, eu critico tanto essa pessoa, eu falo tão mal da fé dela, mas toda vez que eu venho com agressividade, ele me retribui com amor. Toda vez que eu venho com argumentos querendo acabar com ele e derrotar ele num debate, ele responde com mansidão. Quando eu quero fazer tudo isso, ele tem uma boa conduta, ele me trata bem, ele me respeita, ele me ama. Quando fizermos isso, a nossa defesa da fé será completa. A nossa defesa da fé será feita da forma correta. E as pessoas aí sim começarão a pensar sobre o Evangelho com muito mais consideração do que fariam se apenas fôssemos agressivos com elas. O verso 17 diz: porque se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal. Por que ele diz isso? Porque muitas vezes, irmãos, é sim da vontade de Deus e dos seus decretos que nós passamos por sofrimentos. E os sofrimentos aqui, no texto de 1 Pedro, são sofrimentos injustos. Ou seja, você é crente, você não fez nada de errado, ainda assim as pessoas querem te diminuir, zombar da sua fé e questionar aquilo que você crê, de forma agressiva e com ameaças. Mas, às vezes, é melhor que você consiga aguentar isso com paciência e mansidão, do que não passar por isso. Por quê? Porque quando o sofrimento injusto é suportado por um crente, quando um crente sabe que tem que defender a fé, mesmo diante de pessoas que estão querendo acabar com ela, mas o crente suporta com mansidão, com amor, paciência e calma, isso vira um testemunho notável. Por isso que sim, é melhor que muitas vezes possamos passar por sofrimentos, mesmo injustos, mesmo os sofrimentos causados por fazermos o bem, mas suportar com mansidão e amor, para que os de fora vejam isso e glorifiquem a Deus, ou se acheguem até Deus, ou queiram conhecer o nosso Deus. E isso muitas vezes faz parte da vontade de Deus. Então, às vezes nossas orações podem ser diferentes. Senhor Deus, às vezes oramos assim: Senhor Deus, acaba com aquele professor. Acaba com aquele professor que calunia da minha fé, humilhe ele.
Será se a gente trocar essa oração? Senhor Deus, mesmo que o sofrimento continue, mesmo que esse professor calunie de mim, usa o meu bom procedimento como testemunho para esse professor. Usa a minha mansidão, o meu amor, que o Senhor me capacita a ter, para trazer aquele familiar descrente que eu fico brigando todo dia. São essas coisas que fazem a diferença. Então, defender a fé não é sair lá fora como se as pessoas fossem nossas inimigas, mas é fazer isso com bom procedimento, com mansidão e com temor. Então, a Bíblia é clara. O descrente é, sim, responsável pelos seus pecados e sua rejeição pelo Evangelho. Então, veja, as pessoas lá fora, elas rejeitam o Evangelho porque elas querem. Elas zombam de Jesus e da fé porque elas querem. Elas pecam porque elas são responsáveis pelos seus pecados. Nós não negamos isso. Mas, ainda assim, há um outro lado que precisamos enxergar. Há um lado onde essas pessoas estão sendo cegas pelo diabo. Há um lado onde elas são mantidas em cativeiro pelas forças do maligno e seus demônios. Então, se por um lado elas são sim responsáveis por rejeitar Jesus e o Evangelho, assim como nós fomos antes de nos convertermos, assim como elas são responsáveis pelos seus pecados, da mesma forma, elas são pessoas que estão sendo cativas pelo poder de Satanás. Quando nós enxergamos isso, nós mudamos um pouco a nossa visão. Paramos de enxergar elas como inimigas que têm que ser destruídas, mas como pessoas que têm que ser resgatadas. Vamos ler lá 2 Coríntios, capítulo 4, o verso de número 4. Segunda Coríntios 4, verso 4. Diz o seguinte: entre os quais o Deus deste século, nós vimos essa passagem uns domingos atrás numa EBD, quem é o Deus deste século? É o diabo. O que o diabo fez? Ele cegou a mente de quem? Dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então lá fora não tem inimigos seus. Lá fora não tem pessoas que você tem que destruir. Lá fora tem pessoas que, mesmo responsáveis pelos seus pecados, estão sendo cegas pelo diabo. Estão sendo cegadas, pelo diabo. Estão sendo impedidas de ver aquilo que o Espírito Santo já permitiu a gente ver, a glória de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25 e 26. Coloca o 24 também para mim, por favor. 2 Timóteo 2, 24 até o 26. Olha só o que diz. Ao servo do Senhor não convém o quê? Discutir. Mas, pelo contrário, deve ser amável com todos, apto para ensinar, paciente. Você é assim quando você defende sua fé? Você é assim quando você explica o Evangelho para os outros? Apto a ensinar, amável, paciente, não uma pessoa que arruma briga, discussão ou rixa facilmente? Verso 25, corrigindo, olha só, de novo, corrigindo com mansidão os que resistem. Então tem pessoas que resistem à fé, resistem à pregação do Evangelho, mas Paulo diz, a palavra de Deus diz, corrijam com mansidão, na esperança de quê? De que Deus lhes conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Então esse é o seu papel. E ali o verso 26, e que se libertem de novo, olha lá, da armadilha do diabo, por quem haviam sido presos para cumprirem a sua vontade. Então lá fora, de novo, não são seus inimigos, são pessoas cegadas pelo diabo, que são mantidas em cativeiro pelo diabo para fazer a vontade do diabo, assim como eu e você já fomos. E eles precisam de pessoas não que humilhem elas, mas pessoas que apresentem a fé com mansidão e amor, com paciência, sem discutir, para que, na esperança, de que o Espírito Santo conceda arrependimento a ela, e ela conheça a verdade, assim como conhecemos pela graça de Deus. Então, lutar contra pessoas é tirar o espírito do Evangelho, é desacreditar a mensagem que dizemos defender. Apologética, que é apologética? Defesa da fé.
A apologética sem amor se transforma em arrogância religiosa, não em testemunho cristão. Então, ao defender a fé, ao mostrar as respostas que o Evangelho traz aos questionamentos, devemos fazer assim. Voltando para o slide, o segundo ponto, nós vamos ver então quem é o inimigo certo. Vimos o inimigo errado. Entendemos as consequências de enxergar o inimigo errado como nosso inimigo, mas quem é o verdadeiro inimigo então dessa batalha? Bom, vamos abrir lá em Efésios 6:12. Efésios, capítulo 6, verso 12. Diz assim: pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. A nossa luta, então, não é contra pessoas, é contra o diabo e seus demônios. Eles mantêm as pessoas cativas, eles cegam as pessoas lá fora. Então, se nossa batalha não é algo físico, não é vencido com luta física, com destruindo vidas lá fora, se nossa batalha é contra inimigos sobrenaturais, contra o diabo, que é o inimigo, o maligno, e todos os seus demônios e os príncipes das trevas, logo, as nossas armas devem ser diferentes. As nossas armas não são agressividade, arrogância e orgulho. Mas na defesa da fé, além de termos que estudar bastante, e todo cristão tem essa responsabilidade, sem essas armas espirituais aqui, eu e você não conseguimos defender a fé de forma correta. Então, com oração. Então, de novo, o inimigo não é aquele seu familiar descrente, é o diabo. Então, como que você vai lutar? Pregando o evangelho com mansidão, respondendo a razão da sua esperança com amor, fazendo isso sempre com oração. Ao invés de discutir com algum herege na internet, ao invés de discutir com o seu familiar descrente distante, ao invés de brigar com o seu professor ou com o seu colega, experimente orar por ele. Experimente amá-lo, orando para que ele possa conhecer a verdade, para que possa se arrepender, para que possa ser liberto do cativeiro que o diabo o coloca. Outra arma que devemos usar é a palavra de Deus. Não é a sua imposição, não é você forçar as pessoas, mas convencê-las amorosamente e mansamente com a palavra do Senhor. É isso que tem poder para transformar vidas. É isso que transformou a minha e a sua vida. Então não pense que é a sua agressividade que vai trazer as pessoas para o Evangelho. É você rebaixá-las e vencer debates que as pessoas vão se converter. Mas elas vão ser convencidas pelo agir do Espírito por meio da palavra. Através de um crente que defende a sua fé, orando por aqueles que ele prega a verdade. Outra arma nossa é a confiança no Espírito. Então você e eu temos a responsabilidade de defender a fé. Mas quem age, quem convence as pessoas, quem transforma os corações, quem faz a palavra sair daqui, e vir para o coração, é o Espírito Santo. Então continuem, persistam. Não importa se eles vão rir hoje, rir amanhã. Uma hora o Espírito Santo pega o pé deles de jeito. E quando menos esperar, eles estão no reino de Deus salvos. Porque eu e você fomos usados pelo Senhor. Então confie no Espírito Santo. E continue com fé inabalável. Lembra aquilo que vimos na primeira mensagem. A tua fé não tem nada a dever às outras visões de mundo lá fora. Pelo contrário, não há nenhuma outra fé que perdura tanto tempo, de forma tão sólida, mesmo sendo atacada de diversas formas, e ainda assim permanece de pé. E ainda assim a igreja continua. Ainda assim há pessoas que creem no Evangelho. Isso não é ateísmo, isso não é espiritismo, isso é o Evangelho do Senhor Jesus. E é você que crê nele. Então, tenha fé, vá sem temor, confie na palavra de Deus. Então,
a igreja é um exército, sim, mas um exército que avança libertando cativos, não destruindo pessoas. Nós invadimos o território inimigo para que o reino de Deus avance, libertando as pessoas que estão lá, não matando elas ou humilhando elas. Essa é a diferença. Será que é assim que você entrou no meio dessas aulas e no meio dessas pregações, com esse propósito? Vou lá porque eu quero levar pessoas a Deus, ou vou lá porque eu quero ser um excelente... Quem faz debate? Debatedor? Não existe isso, né? Qual a palavra? Debatedor existe? Um excelente debatedor, né? Quero ser um cara cheio de argumentos. Quero sair daqui com ninguém podendo me questionar. Será que é esse o propósito que eu e você temos no coração? Ou é de levar pessoas a Cristo Jesus? Por último, qual é o propósito, então, da batalha pela fé? Ponto 3. O verso 18 diz o seguinte: porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Repara que Pedro, no verso 18, ele começa com porquê, né? Então ele está ligando. O verso 18 é o que está sendo falado antes, ele está explicando. Então, tudo isso, você defender a fé, você fazer isso com mansidão, com amor, com bom testemunho, tudo isso é porque também Cristo morreu por nós, o justo pelos injustos, para quê? Olha o propósito, para levar-nos a Deus. Então, qual é o propósito dessa batalha da fé? Qual é o propósito de defender a nossa fé? É fazer igual Jesus fez com a gente. Ele sofreu injustamente, ele foi zombado, ele foi caluniado, o motivo dele morrer na cruz é o seu pecado e o meu pecado, e ainda assim ele responde isso com amor, mansidão e te levando até Deus. Então, as pessoas lá fora caluniam da sua fé, zombam daquilo que cremos, podem te maltratar por você ser crente, pode te excluir por você ser cristão, mas como você responde? Do mesmo jeito que Jesus respondeu à sua ofensa. Mansidão, amor e querendo levar elas até Deus. Então, este é o propósito da batalha da fé. O propósito da batalha da fé é fazer aquilo que Jesus fez com a gente. Nos conduzir a Deus. Então, olha, apologética, defesa da fé, não é sobre provar que estamos certos. É sobre apontar o caminho para Deus. Defesa da fé, nós fazemos isso com mansidão, porque Cristo foi manso conosco. Falamos com temor, porque falamos em nome de Deus. Falamos com boa consciência, porque nosso objetivo é a salvação do outro. O alvo final de tudo isso que temos estudado, e vamos continuar estudando, não é você silenciar o seu opositor, não é você silenciar as pessoas lá fora, e mandar fique quieto, espiritualmente, ele dizendo, mas é você ganhar o pecador. Este é o propósito. Não é para nós virmos aqui, aprendermos, entrarmos na primeira página do Instagram de algum herege ou de alguma fé contrária a nossa e pá, acabei com ele. Não é isso. Se você tem esse propósito, se nós estamos pensando assim, entendemos tudo errado. De novo, o alvo final não é silenciar as pessoas, mas ganhá-las. Se agirmos dessa forma, sem pensar que o nosso propósito é levar as pessoas até Deus, você vai ganhar todos os debates do mundo. As pessoas vão te admirar de tão inteligente que você é, de como que você defende a fé maravilhosamente, mas não vai ganhar nenhum pecador para Cristo. E aí? Será que preferimos vencer os debates e sairmos sempre certos? Ou preferimos sofrer injustamente e explicar o Evangelho com amor para que as pessoas sejam conduzidas a Deus? Como você quer defender a sua fé? Como Rambo ou como Jesus faz com a gente, com mansidão e com amor? Toda defesa da fé que não aponta para a cruz perdeu o seu rumo. Toda defesa da fé que não aponta para a cruz perdeu o seu rumo.
A conclusão, então, que chegamos é que o mundo nos provoca a lutar com raiva, com desprezo, como se elas fossem nossas inimigas, e olha que eles conseguem fazer isso muito bem. Você aí que com certeza já viu, todos nós sabemos como descrente muitas vezes podem nos incitar à ira, dependendo do que fala e o jeito que falam, né? A ironia, o sarcasmo. Então eles querem te provocar, eles querem que a gente responda com raiva, com desprezo, é isso que Satanás quer. Mas Pedro, na sua carta, mas Deus, em sua palavra, nos chama a lutar com mansidão, com temor e com boa consciência. Por quê? O inimigo não são as pessoas, a batalha não é carnal, e o propósito não é vencer discussões. Batalhamos contra o inimigo certo, do jeito certo, e com o propósito certo, que é conduzir as pessoas a Deus. Amém? Nós vamos continuar, então, na nossa EBD, antes de nós orarmos, e hoje nós vamos entender a seguinte pergunta: o cristianismo é uma camisa de força? Sabe essa ideia que as pessoas têm de que você é crente, então você está preso, você não pode fazer nada, você perdeu sua liberdade, eu que não vou ser crente, eu quero fazer o que eu quero. Sabe essa ideia de que liberdade é viver sem regras, e por isso que eu não faço parte de uma religião, ou por isso que eu não sigo a palavra de Deus, porque esse livro aqui vai me prender, porque ele é cheio de mandamentos? Será que isso é verdade? Será que o Evangelho é uma camisa de força, ou será que o Evangelho é o lugar onde a gente encontra a liberdade verdadeira? Então é isso que a gente vai estudar, cada um, né, com o seu professor, em suas salas, a poder saber responder com mansidão aos de fora, que questionam nossa fé. Vamos orar? Fechem seus olhos, abaixem suas cabeças. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor falou aos nossos corações nesta manhã, e peço que o Senhor continue falando. Use cada professor, que nós possamos sair daqui ainda mais cheio de conhecimento, ainda mais cheio de versículos bíblicos para serem usados na hora de defender a nossa fé, mas que possamos sair daqui com o coração no espírito correto, com mansidão, com amor, desejosos de encontrar a primeira pessoa que se opõe à nossa fé, não para ganhar debate, mas para levá-las mansamente até Cristo Jesus, para ganhá-las para Cristo. Que o Senhor tire todo o nosso orgulho do nosso coração, pois, afinal de contas, o nosso objetivo é glorificar o Senhor e não mostrar como somos inteligentes, não mostrar como somos certos. Nosso objetivo é ganhar pecadores para o reino e não distanciá-los de Ti, ó Deus. Que o Senhor nos ajude. Abençoe a EBD, abençoe cada professor, professora, conduza os alunos nesse estudo e que possamos sair daqui sabendo que a verdadeira liberdade só se encontra em Cristo Jesus. É isso que nós oramos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém.